qual é o papel do gestor no resultado do time de vendas? No episódio de hoje, vamos discutir as responsabilidades do gerente comercial em relação à sua equipe, os principais desafios de comunicação e quais são as melhores estratégias para liderar de forma eficaz. Se você curtiu o assunto e quer saber mais como melhorar seus resultados, fica com a gente até o final. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mercoscast. Eu sou o Rafael Hart, coordenador de expansão na Mercos, e estou muito empolgado com o tema de hoje. Tenha certeza que você vai aproveitar muitos dos aprendizados que vamos compartilhar aqui. Para começarmos, quero chamar Cassiano Benstorff, ele que tem uma vasta experiência como gerente comercial de indústria e em diversos segmentos. Cassiano, bem-vindo. É muito bom ter você aqui novamente com a gente. Fala, Rafa, bom dia. Bom dia a todo o time Mercoscast. Obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma honra. Caetano, muito bom dia. E bora fazer essa troca aí, né? Espero que seja bastante rica como da última vez. Para compor a nossa bancada, ele não pode faltar. Marcelo Caetano, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vai ser um papo prático, direto, muito legal. Cassiano, muito bom estar aqui com você também. Mais um Mercoscast juntos aqui, vai ser muito legal, como foi o outro. Cassiano, vou falar hoje sobre a responsabilidade do gestor, né, dos atingimentos das metas. E queria entender, antes de mais nada contigo, como que vem sendo, na sua perspectiva, essa evolução do papel do gestor comercial nesses últimos anos? Essa é uma pergunta, na verdade, que dava só um podcast, né? O Caetano aí, que tem anos de experiência, ele pode falar bem dessa evolução, mas eu me atenho muito ao que aconteceu nos últimos 4 anos e meio. A gente passou por uma pandemia e essa pandemia ela acelerou muita coisa, né? Então, quando a gente fala de uma frente de tecnologia, quando a gente fala de uma frente de comportamento do consumidor, quando a gente fala da economia, eu costumo falar que o gestor comercial tem que se adaptar muito rápido a todo e qualquer tipo de mudança, né? Isso ajuda muito e, além disso, ele tem que estar aberto a aprender constantemente, porque o mundo está cada dia mais veloz, o mundo está cada dia diferente, né? Mas respondendo a tua pergunta, dentro desse contexto, quando a gente fala das evoluções, né, de um gestor comercial, a gente pode falar da própria tecnologia, né? Então, implementações cada vez mais recorrentes nas empresas de CRM, automatização de processos, números e dados cada vez mais fáceis na palma da mão, né? Se a gente voltar aí 5, 10 anos atrás, tinha que esperar aquele horário sair aquele relatório. Hoje fatura uma peça automaticamente, você no seu BI você já sabe essa informação. Então, a questão tecnológica tem avançado muito. Consequentemente, eu percebo muito mais gestores tomando decisões com base em análise de dados, fatos, dados e evidências, que antigamente era mais difícil, antigamente era mais o sentimento, né? Hoje tu vê um direcional muito forte para análise de dados. Um papel extremamente forte nosso, enquanto gestão, quando se fala de liderança, como que eu vou liderar meu time, né? Como que eu vou fazer a gestão dele, coaching, como que eu trago a ferramenta de coaching para desafiar meu time, para suportar meu time. Então, a evolução ela é muito grande, e a gente precisa cuidar também, com o outro lado, para que não tenha excesso, né? Excesso de informação, excesso de coisa, porque senão a gente perde muito o timing das coisas. Então, a evolução para mim, em 2 grandes blocos são, primeiro, a velocidade. A velocidade, ela é muito latente com tecnologia, decisão e etc. E do outro lado, um comportamento de um comprador ou consumidor cada vez mais especializado, né? Então força a gente ser cada vez mais, ter uma venda mais consultiva, né? Então para mim são esses 2 blocos, cara, velocidade e comportamento de quem está do outro lado. Isso tem mudado muito o nosso papel e tem exigido cada vez mais que a gente se adapte com muita velocidade. Eu acho que com essa facilidade das informações,
acaba tendo também um novo problema, talvez que seja esse acúmulo de informações, né? De o que olhar, quando olhar, saber exatamente, né, a melhor aplicação e não se perder em meio a todos esses dados. E aí Sim. a gente entra num ponto que é a comunicação com a equipe, né? E eu queria entender um pouco da perspectiva do Caetano, assim, como que ele tem enxergado esses desafios, os principais desafios que os gestores têm encontrado relacionado a essa comunicação com a equipe de vendas. Comunicação, para mim, é disciplina, sabe? Comunicação é rotina, é disciplina, é sistemática. Então, a comunicação com a equipe depende muito do gestor, depende muito da disciplina do gestor de criar uma estrutura de comunicação com o seu time que seja assertiva, né? Então, o gestor ele tem várias maneiras de comunicar com a equipe, né? Para mim, em primeiro lugar, são as reuniões. É impossível não ter um processo estruturado de reuniões, sejam elas diárias, sejam elas semanais, sejam elas mensais, que hoje em dia já é muito perigoso, porque é tanta informação que se você tiver uma reunião mensal com o seu time, mesmo que seja de representantes comerciais, para mim você está muito distante do time. Tem que cuidar com o excesso de informações, como o Garcia falou super bem aqui também, porque também às vezes o líder fica o tempo inteiro falando com a equipe. Cara, você tem que ter disciplina na maneira de comunicar com o time, e você tem ali o 1 a 1, que é o tal do feedback, que a gente não faz na maioria das vezes, que é você com cada indivíduo, cada colaborador da sua equipe, trabalhando para desenvolvê-lo individualmente como um mentor dessa pessoa da sua equipe. Então, você tem o trabalho em grupo, que é o trabalho de emissor, né, do gestor, que ele precisa organizar e ele precisa estruturar, e na maioria das vezes não é estruturado. Tem empresas, por exemplo, que a gente vai e a gente participa junto com o gestor da reunião semanal. Então, por exemplo, tem uma empresa, não vou citar aqui o nome, que são várias concessionárias espalhadas pelo Brasil, e quando a gente chegou lá, a gente falou para o diretor comercial, frequência que você fala com as suas concessionárias? Ele falou, eu falo todo mês. Daí a gente falou, cara, todo mês não dá. Olha o tanto de coisa que chega para você falar no final do mês, é uma quantidade absurda. Vamos fazer reunião semanal. E ele falou assim, a equipe não vai participar. Aí a gente falou assim, por que a equipe não vai participar? Daí ele falou, não, porque o pessoal não tem disciplina. E aí a gente foi ver que lá atrás ele tentou fazer, mas ele não teve disciplina de sustentar o processo, né? E a gente falou assim, cara, então a gente vai participar com você da reunião. Então a gente entra lá, como Venda Mais, dá uns insights na sua reunião, e ela vai acontecer todo dia X com todas as suas concessionárias. Ele falou, duvido que o pessoal participe. Daí a gente falou, mas vamos tentar. Primeira reunião, realmente muito pouca gente participou. Na segunda reunião, mais gente participou. Depois de 2 meses, todas as concessionárias participavam, até porque os que não participavam, a gente começou a falar, meu amigo, você não tem meia hora da sua semana para falar com a gente e tem alguma coisa muito errada nesse processo. E no final das contas, por bem, alguns por mal, todos começaram a participar, e isso é uma rotina que se estende já há 3 anos. A empresa absolutamente se transformou nesse processo. Porque essa reunião semanal, às vezes o gestor olha e fala, meu Deus do céu, é muita coisa para eu fazer. Ele não tem que fazer muita coisa. O que ele tem é que organizar bem essa reunião, né? Então a gente brinca assim, numa reunião eu chamo um cara que fez uma grande venda na semana. Vai você para falar como é que você conseguiu fazer essa grande venda. Um cara que conquistou uma concessionária que conquistou um grande cliente. Conta como conquistou o grande cliente. O marketing precisa falar com a equipe. O marketing tem... Então, assim, a reunião acaba sendo quase que um programa, sabe, de domingo, assim, blocadinha, com várias... Cada um com uma participação ali dentro, comunicando com a equipe. É impossível que a equipe não se alinhe 1 ano depois de você fazer isso de uma maneira estruturada e coordenada. É impossível. Então, às vezes, a gente fica criando um monte de complexidade, melhorar a comunicação, quando a gente não pega uma estrutura super simples e faz ela acontecer de verdade na organização. Hoje em dia, a coisa é tão maluca que, às vezes, o diretor não pode participar, certo? E a reunião acontece do mesmo jeito. E tem que acontecer. Certo? Tá de férias, a reunião continua acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa falar assim, qual é o momento? Sabe? E aquele é o momento do show do gestor. Não que ele vá ficar falando o tempo inteiro, até porque isso é chato pra caramba, mas porque ele cria um processo onde as pessoas participam. Você vai falar assim, quanto tempo vocês gastam para planejar essa reunião? 1 hora. Né? Então, o momento mais importante da semana do gestor com todas as concessionárias é planejado em 1 hora. Isso evita que as concessionárias fiquem perguntando a mesma coisa para todo mundo o tempo inteiro, sabe? Então, assim, meu Deus do céu, isso resolveu o problema. Então, assim, defina o seu processo de comunicação com o time, organize esse processo de comunicação com o time e comece a fazer, né? Vai dar problema, vai dar dificuldade? Vai. Mas, cara, no final das contas, você fala, eu não sei como é que eu vivia sem fazer isso. Então, esse processo de estruturar
melhorar a comunicação é extremamente importante, né? E aí também eu sou muito a favor de dashboards diários compartilhados com a equipe, mesmo que a equipe não leia tanto, eu acho que é importante você criar essa cultura da equipe de análise. Sensacional. E pensando em manter o time alinhado, né? Como que o gestor ele consegue, ou como ele pode ter um papel estratégico, né, para ter essa comunicação fluida entre todas as pontas? Porque eu acho que é uma dor do gestor, né, fazer e garantir com que todo mundo do time comercial esteja alinhado com o objetivo. Vocês conseguem ter em mente esse ideal do papel do gestor, assim, de como ele pode executar de maneira estratégica essa comunicação? Rafa, para mim a comunicação é sempre um desafio, mas simples e bem feito, né? Todo mundo está alinhado com todos os objetivos e metas da organização, todo mundo sabe, porque aí fica tudo muito mais fácil de você conseguir conduzir uma reunião, conseguir conduzir um feedback, porque a gente sai de um norte, né? Que esse norte é para todo mundo, é para a empresa, é para mim como gestor, é para o cara de compras, é para o cara de logística. Então, para mim, o grande desafio está na comunicação, desde que as bases estejam bem estabelecidas. Então, isso para mim me ajuda muito e sempre vai me ajudar, porque aí os papos sempre vão ser dali para frente. Né? A gente vai sair, a tua meta, tu é meu vendedor, a tua meta contribui à minha meta, que contribui com a do diretor, com a da empresa e assim sucessivamente. Então, para mim é isso, cara, é clareza na comunicação e ser simples no formato, né? Sem inventar muita coisa. Acho que tem que ser simplista, sem perder conteúdo, sem perder a essência do que vai te levar para frente. E eu acho que uma sequência da comunicação, né, é aquele propósito de trazer engajamento da equipe, justamente para aquele foco, né, que precisa ser dado naquele contexto. Consegue compartilhar com a gente, Cassiano, dicas assim para a gente conseguir engajar o time comercial? Eu acho que existem desafios diferentes, né, quando a gente fala de uma equipe interna, uma equipe externa como representantes comerciais. Rafa, é isso. É muito atribuído ao público. Né? Você tem representante comercial, você tem key accounts, você tem vendedores internos, mas para te responder de fato, eu acredito muito em 4 pilares. Primeiro de tudo, na minha avaliação, na minha forma de enxergar, o gestor ele precisa ter um conhecimento profundo do que e como o time opera. Então, de fato, o gestor conhece cada um do time, conhece todos os processos com profundidade, ele consegue saber quem executa bem um processo e quem não executa para dar um feedback consistente. Então, para mim, ter profundidade no que é o dia a dia do time ajuda muito no engajamento. Né? O time já olha e fala, pô, ele conhece. Né? Para mim, isso para mim é um dos principais pilares, vamos dizer assim. Além disso, eu acredito muito em proximidade. Para mim, o gestor ele precisa ter proximidade com o time. O time precisa saber que quando... proximidade com autonomia, tá? Acho que é importante ressaltar aqui, proximidade com autonomia. O time precisa ter ciência, consciência e clareza que tem autonomia para fazer, tem autonomia para tomar decisão, tem autonomia para errar, porque se der qualquer problema, o gestor ele está próximo, ele dá abertura para falar e você sabe que você pode contar com ele. Porque se você não dá autonomia, o teu time vai sempre depender de você. E cada vez mais a gente está com tantas funções enquanto gestor que se o time não consegue trabalhar sozinho, a gente tem um problema. Né? Essa dependência ela não é boa. Além disso, para mim, a presença ela é primordial. Então, você já participou de uma reunião junto com o seu vendedor, seja online, ou já foi visitar um cliente junto com ele? Você já viu ele executando os processos da empresa? Porque às vezes tem um detalhezinho bobo que ele ganha tempo, ganha produtividade, que você vai ali, ajusta e ajuda e constrói e percebe que às vezes é uma dificuldade que não é de um, é de outro, é de todo o time. E aí sim, como o teu papel enquanto gestor, você precisa trazer a provocação de que esse processo não atende para a mesa, para a empresa, com todo mundo que participa daquele fluxo. Então, a presença, que eu digo, uma presença física, e hoje tem muita gestão de time remoto, mas por mais que esteja remoto, você entra numa reunião online do seu vendedor para entender, para trazer o feedback, acho que presença move muito.
minha avaliação, né? Tirar a bunda da cadeira e entender como o teu time faz, por que ele faz. E o último, não menos importante, no caso de processo, é reconhecer quem faz. Né? Se você acredita de fato naquele teu processo, você tem que acreditar muito. E você tem muitos vendedores que entregam resultado com aquele processo, ou seja, o teu processo ele é consistente, ele agrega valor de fato, você precisa reconhecer essas pessoas. Seja ela para treinar os novos, para começar a dar um pouco de gestão de pessoas, para ser um padrinho, seja um reconhecimento financeiro, seja um reconhecimento numa reunião de que, pô, aquele vendedor lá cumpriu todos os processos, olha o resultado, consistentemente é o melhor resultado da nossa empresa. Tem diversas formas de reconhecer, não falo só financeiramente, a gente precisa pensar em vendedor enquanto carreira de vendas, né? Então tem várias formas de reconhecer. Por isso que eu trago esses 4 pontos, porque são crenças minhas. Precisa dominar o que o time faz e conhecer cada um, ter profundidade, precisa estar próximo e dar autonomia, ter presença física. O cara sabe, pô, hoje meu gestor vai entrar aqui na reunião, mas sempre rola aquele feedback que me ajuda a melhorar. E último ponto, a gente precisa reconhecer o time, porque isso engaja, isso estimula o cara a falar, pô, eu tô no caminho certo, né? Eu tô fazendo certo. Olha que legal, o cara veio aqui e me deu uma dica simples. Pô, olha que ele me colocou para cuidar de outro vendedor novo, vou ensinar o cara. Daqui a pouco aquele novo vendedor dá muito resultado. Pô, olha só, tá treinando bem as pessoas. Então eu acredito muito, muito nesses 4 pilares e nada mais é do que pessoas como pessoas, né? Conhecimento profundo do que ela faz, proximidade, presença e reconhecimento. Eu acho que o quanto isso está claro para os gestores e o quanto isso está na agenda da semana deles. Porque se tu deixar, vem um turbilhão, vem um tsunami gigante e começa a... Você não faz nada, você só apaga fogo o tempo todo apagando fogo. Então são coisas que você precisa ter na tua agenda para ter o time engajado e motivado e, de novo, é cíclico, né? Tem 20% do time que não está engajado. É quando tu engaja os outros 20, tem mais 25. Aí engajou os 25, 15. Não tem, é todo dia. Cada um está passando um desafio diferente na sua vida, cada um tem uma forma de encarar o desafio diferente. A gente está falando de seres humanos, né? Seres humanos que cada vez mais pressionados, porque vendas tem cada vez mais esse ponto de pressão e tal. Então, como que a gente consegue equalizar isso? Eu acho que esse é o grande desafio, Rafa. Perfeito, que aula. Muito bom, Cassiano. Caetano, além desses 5 tópicos, essas 5 dicas aqui que foram fenomenais por parte do Cassiano, você tem alguma outra assim que você utiliza para a parte focada de engajamento de equipes comerciais? Ou o Cassiano acabou abrangendo aí, conseguindo abranger tudo? Olha, eu vejo o seguinte, cara, a gente tem falado muito sobre engajamento, né? Porque engajamento é o jeito mais fácil de você não ter que fazer tanta força para conseguir fazer que a sua equipe faça o que ela tem que fazer, né? Esse é o resumo do que eu acho que é engajamento. E o que eu vejo é que um dos pontos para mim que mais engajam é você ter metas e objetivos claros. Eu acho que isso é super importante para promover o engajamento. E outra coisa que engaja pra caramba e que a gente não leva tão a sério chama-se capacitação, cara. Capacitar faz com que as pessoas engajem muito na sua empresa e na sua organização. E eu vejo que os líderes são um pouco focados em capacitar. Eu sempre conto uma história, e vou repetir aqui, ó. Uma história da Gazin, quando durante um grande projeto que eu fiz lá de consultoria, muitos anos fiquei lá dentro, eu lembro que eles tinham um grande problema de turnover dentro das lojas, né? Eles têm 230 lojas no Brasil, hoje tem mais de 300 lojas no Brasil, e é uma empresa que eu admiro demais. E eles ficam em Douradina, no interior do Paraná. Douradina, nem de longe, é uma cidade maravilhosa, né? Douradina é uma cidade muito simples, não tem nenhuma diversão, adoro lá, uma cidade muito hospitaleira, vivi uma parte da minha vida indo para lá sempre, e sempre fui muito bem recebido, mas não tem nenhuma graça. E lá na Gazinha eles têm um lugar, um alojamento, né, que na verdade o hotel da cidade não dá conta, e aí eles têm um alojamento lá que são casinhas onde as pessoas ficam. Eles viram que o turnover na loja estava muito alto, e esse turnover era gerado exatamente porque depois, com o tempo que a pessoa fica na loja, ela fica, porque ela aprende a vender, aprende a ganhar dinheiro e ela fica. Mas eles descobriram que uma parte do turnover importante acontecia quando as pessoas entravam. Elas entravam e saíam muito rápido. Isso é um problema de 90% das empresas.
E aí eles começaram a chamar as pessoas do Brasil inteiro, colocavam as pessoas no ônibus e faziam as pessoas irem para Douradina passar uma semana. Muitas vezes dividindo alojamento com pessoas que elas não conheciam. E durante uma semana elas passavam por treinamento com o diretor financeiro, com o diretor comercial. Quando eu estava lá, eu dava uma palestra para eles, gestores de várias áreas conversavam com eles, e era assim, uma semana super intensa. Nessa semana, seu Mário fazia uma janta e servia janta para essa galera nova. Seu Mário estava saindo da presidência naquela época, mas indo para a presidência do conselho, e todos os dias as pessoas eram treinadas, e ficavam lá durante uma semana, e iam de ônibus. Às vezes a viagem de ônibus durava 1 dia e meio de ônibus. E a primeira vez, juro que eu falei assim, caramba, né, cara, que perrengue, né? Quando eles iam entrevistar as pessoas, e eu conversava com as pessoas no final, elas falavam o seguinte, eu nunca me senti mais valorizado na minha vida. Certo? Nunca me senti tão respeitado por uma empresa na minha vida. Sabe por quê? Porque eles foram lá e foram capacitados. O que acontece? Você pode falar assim, cara, quanto custa fazer isso? Custa muito menos do que o custo do turnover que eles tinham no primeiro ano de permanência da pessoa dentro da organização. Então eles pegaram o custo do turnover e transformaram esse custo do turnover em custo de capacitação. E ele se pagou, tipo, vezes 5, certo? Então isso para mim demonstrou claramente nessas experiências da vida aí, que quando você capacita de verdade as pessoas, quando você faz um onboarding forte nas pessoas, quando você de verdade entrega o seu tempo para as pessoas, elas vão devolver esse tempo em engajamento e em fidelização. Senão, eles não vão devolver. E aí o comportamento das pessoas provavelmente será replicado para os clientes também. Então, para mim, um ponto fundamental, além de tudo que o Cassiano falou brilhantemente, é esse processo de capacitar, criar fidelização, porque as pessoas falam, meu, eu estou sendo valorizado aqui, as pessoas estão me capacitando, as pessoas estão, sabe? E isso faz com que as pessoas, elas de verdade engajem mais dentro da organização. E a gente tem usado isso muito nas empresas e isso tem funcionado muito bem. Rafa, só fazendo um complemento aqui, que o Caetano trouxe, teve uma vez que trabalhava numa empresa e teve uma reestruturação e eu acabei mudando meu time. Eu continuava na mesma região que eu atuava, né? Mas em outro canal de vendas, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando eu assumi o time, vai conhecer, tu vai olhar o número, tu sai para visitar com um, sai para visitar com o outro e faz um one-on-one, tenta entender. E o meu primeiro diagnóstico, por incrível que pareça, era que aqueles vendedores, eles não se sentiam assistidos pela empresa. E olha só o porquê. Porque eles não sabiam realizar e executar todos os processos da empresa. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, vou dar um exemplo. Eles não sabiam como acompanhar um processo de devolução. Eles não sabiam como emitir um pedido de amostra para um cliente. Porque era um time novo, vai lá, o mais novo de empresa tinha 9 meses, então era um time todo novo. Então, cara, como que tu leva um diagnóstico desse para dentro da empresa? Que teu time não conhece o processo, né? Que é o que o Caetano falou, a importância do onboarding. Como é que você manda pra guerra um vendedor com uma faca? Você não consegue. E aí foi muito engraçado. E por que eu te falei há pouco de proximidade de presença? Porque antes disso, no outro time que eu fazia gestão, tava rolando, né, saída de gente e tal, e eu fiquei responsável pelo time e por mais uma cadeira, como vendedor. Só que até esse dia, eu também não sabia fazer esses processos. Eu também não sabia enquanto gestor. E aí, só que qual que era a diferença? Como eu tocava essa carteira, mas eu tinha o time, eu ia muito na matriz, e aí eu fui puxando, cara, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo, me ensina a E aí, normalmente, você erra, aprende e segue o fluxo. Quando eu assumi esse time, os caras, pô, mas eu não sei fazer outra coisa. Não, senta aqui que eu vou te ajudar. Proximidade e presença. Senta aqui que eu vou te ajudar. Proximidade e presença. Mudou muito a forma como, inclusive, o meu time me via. E vou te falar, fiz alguma coisa demais? Não fiz. Mas é exatamente o ponto que o Caetano trouxe. Um onboard bem executado. Pô, eu tô sofrendo com turnover. O que eu posso fazer? No final do dia são pessoas. E aí, vamos lá, meu diagnóstico. Meu time não sabia os processos. Sabia os principais que eles faziam todo dia enquanto vendas. Mas processos que eles tinham que fazer, sei lá, uma vez a cada 10 dias, 15 dias, não existia domínio. E aí, a minha sorte, né?
que eu só consegui ensinar porque 3, 4 meses antes eu fiquei responsável por alguns clientes, passei vários perrengues dos clientes me perguntando aquelas coisas, e aí eu tive que correr atrás, aprender, e aí sim o time confiava demais em mim. Porque aí sim, pô, meu gestor conhece o que eu faço, me conhece, vai comigo nos clientes, Paraná, 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 e me reconhece. Que foram os 4 pontos que eu trouxe há pouco. Né? Então, às vezes a gente pula um processo, não, vai, bota o cara no campo, bota o cara no campo. Cara, mas como é que você vai engajar um cara que não sabe o que está fazendo? Né? Então, foi muito engraçado, assim, porque depois eu acabei saindo da empresa e o meu time fala assim, pô, tu foi o gestor que mais me ensinou, mas são coisas do dia a dia, coisas de processo, sabe? Então, assim, tu ensina pela proximidade, pela presença, pelo reconhecimento, pelo conhecimento profundo do que cada pessoa do teu time faz. Então, eu saí naquele dia e falei, cara, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Foi um baita aprendizado que eu tive, sabe? Um baita aprendizado que eu tive. Que legal, que legal. Às vezes o detalhe, né? A gente não tá prestando atenção ali naquele detalhe mais simples, bola soluções mirabolantes, né? Tentando mover ponteiro e aquele feijão com arroz ali que precisa ser feito, muitas vezes não tá fluindo e a gente não tá vendo, né? E, Caetano, você vê algum tipo de estratégia assim, de comunicação para conseguir fazer essa comunicação de maneira mais fluida com a equipe, assim, sem deixar de escutar também eles? Não, acho que eu falo muito, eu estou para lançar agora um livro sobre liderança. Eu falo que são três movimentos, né? O primeiro movimento é o líder no centro, o líder que fala pra caramba. O segundo é a equipe no centro, a equipe que fala e o líder que escuta, né? E o terceiro é o propósito e os indicadores no centro da operação, né? Todo líder começa ele falando pra caramba, depois ele entende que é melhor deixar a equipe falar e ele ser um facilitador e um mediador do processo, e depois ele entende que, na verdade, se você colocar a missão, os valores e tudo isso e os indicadores no meio da operação, as coisas fluem de uma maneira muito mais natural. Então, eu acho que o importante é que o líder valorize a equipe, né, e premie a equipe de maneira que a equipe compartilhe o que ele fez de bem sucedido. Acho que isso é super importante, sabe? Eu vejo que os líderes muitas vezes eles não ouvem a equipe de verdade, não valorizam a equipe de verdade, e a equipe tem muito a dizer, né? Então, se você compartilhar as boas práticas do seu time, só isso, cara, você já fez coisa pra caramba. 90% dos gestores não fazem isso. Pega os seus melhores casos e compartilhe boas práticas. Quando as pessoas da equipe falam, a resistência do grupo é muito mais baixa. E eles vão falar o que você quer que eles falem, certo? Então é super importante que você pense nesse processo de como compartilhar pela voz da própria equipe. A equipe pode falar no seu lugar. Quando o líder fala, sempre tem resistência. É o líder falando lá, sabe? Pá, todo mundo resiste. Agora, quando ele coloca a equipe para falar, a resistência é muito menor. Então eu gosto muito de usar esse processo aí como uma maneira de valorizar quem faz bem e também de comunicar aquilo que você deseja comunicar para a equipe de uma maneira mais fluida. Eu acho muito legal aqui essa conversa, observando aqui que é muito do que foi colocado, né? Que são pessoas, porque a gente está falando de uma maneira muito abrangente, né? A gente está falando sobre um líder comercial que pode ser um líder comercial em qualquer segmento, porque a matéria-prima, ela é pessoas. Então não interessa muito o mercado qual você está. Quando a gente fala de gerir uma equipe de vendas, a gente está falando em conhecer pessoas, né? Para conseguir se relacionar, fazer com que a sua ideia, a sua mensagem chegue, para que consiga motivar, engajar as pessoas. Então, a gente não, por mais que a gente possa falar de um contexto abrangente, a gente sempre está falando daquela matéria-prima que é a mais importante, que são as pessoas que realmente fazem acontecer, né? E aí eu queria, para a gente endereçar já um pouquinho mais, estamos chegando no fim do nosso episódio, queria que o Caetano, o Cassiano dessem dicas aí para nós, práticas, né? Para aquele gestor que está olhando, que está assistindo aqui a gente e quer muito além de só entregar um bom resultado, né? Ele quer engajar, ele quer desenvolver a equipe. Queria entender o que vocês poderiam dar de dicas práticas para esse gestor que nos assiste. Um grande gestor que eu conheci, e eu tenho tentado ser cada vez mais prático, um grande gestor que eu conheci, ele fazia o seguinte: uma vez a cada 6 meses ele perguntava para a equipe como eu posso ser um líder melhor. E ele recebia feedback da equipe.
Cara, ele mandava por WhatsApp, mas ele entregava um bilhete para a pessoa responder, colocar num envelope, a gente nem usa mais, colocar no envelope, imprimir e colocar no envelope e colocar numa urna sem saber quem que era. 90% das pessoas colocavam o nome, falando como ele pode ser um líder melhor. Imagina que o líder que recebe feedback da equipe, vinha coisas duras, cara, vinha coisas difíceis, porque ele falava assim, se vocês não falarem a verdade para mim, eu não posso melhorar. E se vocês não falarem a verdade, eu não vou me desenvolver e vocês não podem reclamar do que eu faço. Então, o futuro da nossa relação está na sua mão. Fale exatamente o que eu posso melhorar como líder. E as pessoas respondiam coisas duríssimas. E essas coisas duríssimas que as pessoas respondiam faziam ele melhorar como líder de verdade. Então você entende que quando ele vai dar um feedback para a equipe, cara, a equipe recebe o feedback assim, me deu o feedback. Por quê? Porque ele aceita o feedback da equipe. Então, às vezes, eu volto a dizer, a gente cria mecanismos, pesquisa de clima, que é super importante, tudo é legal pra caramba, não sei o quê, mas às vezes a gente não faz o básico, cara. Sabe? E aí, quando o líder faz isso, ele pode chegar na equipe comercial e falar assim, pergunte para o cliente agora, do mesmo jeito que eu fiz, como você pode fazer para atender ele melhor. Então, veja que você cria uma cultura de informação aberta dentro da empresa. É claro que não é uma coisa que você cria fácil, porque as pessoas podem ter medo, as pessoas podem não estar acostumadas a fazer e não estão acostumadas a fazer, mas a primeira, quem sabe, todo mundo responda fechado, no envelope, impresso numa máquina, no correio, sei lá onde, vai imprimir, para nem imprimir em casa, de medo do líder saber quem ele é, mas com o tempo isso vai se tornando natural, isso vai desenvolvendo de verdade. Então, assim, faça o simples, sabe? Pergunte para sua equipe, como é que você pode fazer para ser um líder melhor? Como é que você pode fazer para conseguir ter resultados melhores junto com ele? No que você erra, sabe? No que você pode fazer para engajá-los mais? O que faria deles um líder mais engajado? O que ele já teve de experiência em outros lugares que tornou ele um líder mais engajado? É isso, mestre. Concordo em gênero, número e grau com as palavras do Caetano. A humildade traz muitos pra gente, né? Se você constrói, faz uma construção de vínculo com o teu time, onde eles possam falar o que eles pensam, principalmente sobre você, porque a gente falou a matéria-prima é o ser humano. Nós também, enquanto liderança, temos o nosso dia bom, o nosso dia ruim, os nossos desafios, o estresse que a gente tem também. Cada um lida de uma forma. Mas você poder contar com o teu time, eu acho que é importantíssimo, mas você também poder contar com o teu gestor acima de ti, no meu caso, o meu diretor. Né? É importante esse fluxo do teu time falar, claro que é, mas o quanto o teu diretor tem acesso a informações dentro da empresa que podem te nortear, que podem te direcionar o teu comportamento para que você consiga também se desenvolver pró-time, pró-empresa e pró-carreira. Então, essa transparência, né, essa abertura para falar com o teu gestor, para mim ela é crucial. Né? Ele está em mesas que você não está, ele está em reuniões que você não está. Aproveite isso, porque o que vem dele muitas vezes pode ajudar não naquela empresa ou naquele momento, pode ajudar lá na frente. Isso acontece mesmo, cara. Eu ouvi feedbacks 2017 que eu tô lembrando agora em 2024. Eu tô executando desde que eu ouvi. A nossa missão, enquanto quem tá aberto para ouvir, a nossa missão tem que ser essa. Se você tá aberto para ouvir, você tem que estar disposto, tem que ter a disposição para olhar para aquilo, internalizar e falar como que eu melhoro. Porque vai vir com as palavras das pessoas, com o sentimento das pessoas, vai vir do teu chefe, com a visão de empresa, com a visão dele também. Como que você não deixa de ser você e você responde aquele feedback de uma maneira natural? Ah, eu ouvi tal coisa, mas enquanto eu, Cassiano, como que eu respondo esse feedback? Pô, faz sentido o que eles falaram, né? É verdade. Agora, não posso deixar de ser quem eu sou. Né? A gente tem vulnerabilidade, cara. Teve um feedback que eu recebi de uma vendedora minha que ela falou: você o tempo todo quer me mostrar que é super-herói. Ela falou isso pra mim: seja vulnerável, cara. Você tem dia ruim também, que nem eu tenho, que nem eu tô falando pra ti, que hoje eu não tô bem. Ela falou no dia. E é verdade, cara. Qual que é a vantagem, né? O Caetano começou falando, cara, mais prático. É isso, praticidade. Né? Então, é importante ouvir o time demais, porque eles vivem muito contigo. E eu também gosto muito de ouvir o gestor, pelo que eu falei, porque ele tem um outro contexto, às vezes muito mais experiente que você, já passou pelo que você passou, muitas vezes você quer crescer na carreira, e o que eu faço para chegar onde você está? E ele pode ser uma ponte, ele pode ser um apoio, né,
para que você se desenvolva, reflete no teu time diretamente, e aí você consegue se desenvolver 360. E a empresa ganha e todo mundo ganha. Então eu acredito muito nisso, mas é muito aquilo, né? O quão transparente você é na sua comunicação, quão transparente você é no que você faz pro teu time, pro teu gestor, pros teus pares, para todo mundo. Isso diz muito quem você é no dia a dia, né? Essa transparência, a verdade. Né? Então eu acredito muito nisso, Rafa e Caetano. Esse bloco de coisas das pessoas que estão no dia a dia contigo que vão te fazer crescer. Eu acredito muito nisso. Muito bom. E muito legal você trazer esse ponto, né, que foi um feedback de anos atrás, que hoje ainda ele ressoa, né, e é levado em consideração, porque o progresso nem sempre ele é uma linha reta, né, constante de crescimento. A gente oscila, a gente sempre precisa estar fazendo esse exercício, né, de autoanálise, de autoavaliação, para tentar buscar, né, entender qual é o ponto que pode ser priorizado naquele momento, que precisa ser melhorado, que precisa de evolução. Sensacional. Adorei o episódio de hoje. Quero assistir ele, né? Quero rever os pontos aqui que foram falados, porque às vezes falas aqui que pode ter levado 30 segundos, mas que a gente precisa botar num papel e pensar, beleza, agora como eu executo? Como eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Como que eu vou desdobrar isso em planos de ação? Porque, embora parece ser uma frase curta, é algo denso para a gente ser colocado em prática e muitas vezes não é do dia para a noite. Requer disciplina, requer constância, enfim. É algo muito mais árduo no dia a dia de colocar em prática, né? Às vezes falar é algo mais tranquilo, mas realmente colocar em prática aí requer um esforço, requer uma energia muito maior. Cassiano, sensacional, muito obrigado pela tua presença, espero te ver aqui mais vezes aqui no Mercoscast. Rafa, time Mercoscast, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é um desafio gostoso estar aqui, poder falar de vendas, que é algo que eu escolhi há algum tempo atrás e que tem me forjado até enquanto ser humano, enquanto pessoa. Caetano, sempre um prazer estar aqui com você também, obrigado pelo convite e nos vemos nos próximos aí. Caetano, muito obrigado novamente pela sua presença. Legal, Rafa, obrigado, Cassiano, foi muito bom trocar aqui com você, eu achei muito bacana que o Cassiano tem as máximas dele, né, o que ele acredita muito claro, e ele repetiu isso algumas vezes aqui, né, e eu acho que isso é o que você falou, Rafa, gera uma reflexão no gestor, você tem de verdade suas máximas bem claramente na sua cabeça, porque a hora que você tem isso, cara, e você segue isso, você volta para casa com a sensação de estou fazendo o meu papel, claro que com todas as dores do processo, mas eu achei super bacana isso, muito bacana compartilhar isso com a gente, obrigado Cassiano, foi um prazer. E obrigado mais uma vez, pessoal da Mercos e quem nos ouve. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Quero lembrar de não esquecer de seguir a Mercos nas redes sociais, @mercosoficial. E daqui 15 dias nos vemos de novo. Até a próxima.